Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de introdução ao Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O irmão levantou a mão? Pastor, só uma observação na página 19 da primeira edição ainda, tem uma referência de segundas vezes. Está aqui 27, 25 ou 29. Essa referência ela não condiz no capítulo, né? Segunda vez é só 25 capítulos. Já está falando aqui 27. Capítulo 19, segundo livro dos Reis, 27. Isso, que é o caminho samaritano. Carlos parou, Manel. Ele só Isso mesmo. confundiu, um erro de digitação. Bom, erro de digitação. Os irmãos notarem esses erros aí, depois a gente passa para eles. Provavelmente já passaram, aí eles vão corrigir só numa edição futura. Bem, vamos fazer uma revisão breve. Estamos estudando Introdução ao Antigo Testamento. Vimos a primeira parte das nossas 2 aulas, que o Antigo Testamento ele forma um cânon, e esse cânon é chamado de cânon hebraico. Cânon hebraico composto de 39 livros, e esses 39 livros eles têm uma divisão. Para nós que somos protestantes, esta divisão ela é assim: os 5 livros da lei, Pentateuco. Aliás, vou deixar vocês falarem. Primeira divisão, Pentateuco. Segunda divisão, livros. Peguei. Peguei. Fala logo do profético. Primeira divisão é do Pentateuco. Segunda divisão dos livros históricos. Terceira divisão, livros poéticos. Quarta divisão, profetas maiores. E a quinta, profetas menores. Portanto, 39 capítulos. Esses 39 capítulos, eles são agrupados, ou melhor, divididos em 5 grupos. Pentateuco, vocês podem usar os 5 dedos da mão, isso aqui é chamado de minimoteca. Minimoteca é uma técnica de memorização. Então você usa os 5 dedos da mão e você vai ter o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Pronto. Esses aí são os 39 livros. Lembrando que esse é o cânon protestante ou evangélico. Quando você vai para um cânon católico, os livros poéticos, eles são chamados de livros sapienciais. Muda então a designação. E no cânon católico ainda constam mais 7, que são os livros deuterocanônicos. Significa que são livros que têm uma segunda inspiração, uma segunda coleção de livros que Deus inspirou. E por que que os hebreus eles rejeitaram estes 7 livros deuterocanônicos? Porque eles foram escritos em grego, foram escritos depois do livro de Esther, Neemias, Esdras. Por esta razão, quando os gregos estavam dominando, os judeus continuaram escrevendo, mas aqueles que foram fazer o cânon hebraico rejeitaram os livros escritos em grego, esses livros deuterocanônicos. Para os judeus, eles têm 2 cânon. Um que é o cânon samaritano. No cânon samaritano estão apenas os 5 livros de Moisés, eles rejeitam os outros, não aceitam os outros. E o cânon hebraico. O cânon hebraico ele é dividido em 22 livros. Por que 22 livros? Eles dividem em 3 partes, que é a lei, os escritos e os profetas. Eles pegam os 39 que nós temos e eles agrupam, e esses viram 22. A lei, os salmos, que são os poéticos no caso, ou os escritos, mais os proféticos. Você vê então que esse trabalho de canonização dos livros, ele é um trabalho humano. Foram os hagiógrafos que escreveram por inspiração de Deus, mas foram os profetas Moisés,
Samuel e Esdras, que canonizaram os livros. Eles foram os responsáveis por colecionar esses livros e passar para a comunidade hebraica como sendo livros inspirados, livros sagrados. E por assim ele foi aceito pela igreja também. Os 39 livros do Antigo Testamento. Depois nós vamos ter os 27 livros do Novo Testamento. Quando nós fizermos introdução ao Novo Testamento, a gente vai poder falar um pouquinho mais profundidade, mais propriedade. Aí vamos falar sobre a canonização dos livros do Novo Testamento. Lembrando que nós tivemos a primeira tradução do hebraico para o grego. E essa tradução ela foi conhecida como Septuaginta. Septuaginta porque, de acordo com uma lenda, um mito, 70 sábios judeus fizeram a tradução de todos os livros do Antigo Testamento em 70 dias. E eles estavam espalhados por 70 pontos diferentes. Quando compararam as 70 cópias, elas eram idênticas, para poder dizer que Deus estava autorizando, Deus estava consagrando a Septuaginta também. É um assunto lendário porque não aconteceu desta forma. E é isso que nós vamos ver também no Pentateuco hoje. Que quando você vê o Pentateuco, a palavra significa 5 textos. Penta, né? 5. E teuco é teuxos. Teuxos ele é tecido. Ele é tecido ou estojo. Pode ser um estojo que é feito de tecido ou tecido mesmo. Porque os textos eles eram escritos em pele de animais, em pergaminhos, tecido, tá vendo? Tecido. Por isso que foi chamado de Pentateuco. Esse nome Pentateuco ele veio por causa da tradução da Septuaginta. Quando foi feita a tradução do hebraico para o grego, que houve a divisão do cânon, os judeus helenistas, esses judeus que falavam o grego, eles falaram, a Torá de Moisés, elas são 5 rolos, não são? 5 é penta, e rolos é teuxos, é o tecido, portanto Pentateuco. É por isso que nós chamamos assim de Pentateuco e usamos não a designação dos judeus, usamos a designação dos helênicos, judeus helênicos, Pentateuco. Os 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Quando você vai para o hebraico, ele não tem esses nomes. Eu passei várias vezes, inclusive no grupo e também no Facebook, o nome desses livros. Se vocês lembram de pelo menos um, pode citar à vontade agora. Bereshit, que é o Gênesis. Gênesis é uma palavra grega que significa começo, início, origem. E Bereshit é uma palavra hebraica que significa começo, origem, início. No português a gente poderia ter colocado livro dos inícios. Quando você vai para o livro dos inícios, por que é chamado de Bereshit? Por que é chamado de livro dos começos? Essa palavra Bereshit, ela também vem de uma outra palavra grega, que se pronuncia Brit, ou Berit, né? Por quê? Aliança. O livro do Gênesis é o livro das primeiras alianças. Ali estão as alianças de Deus. Primeira aliança, aliança edênica. Segunda aliança, aliança adâmica. Terceira aliança, aliança noética. Quarta aliança, aliança abraâmica. Só no livro de Gênesis nós temos 4 alianças. Portanto, Brit ou Berit. Em português fica Berit. Se a gente puxar um pouquinho fica Brit. Aliança, pacto. E todos os 50 capítulos que os irmãos já leram durante essa semana, ainda não? Todos esses 50 capítulos que dá para ler rapidamente, ele fala dessas 4 alianças. A primeira de todas é a aliança edênica. É uma aliança edênica porque Deus plantou um jardim num lugar chamado Éden. Esse lugar não existe mais. Era um lugar chamado Éden, que havia quando Deus criou o mundo. Nesse lugar chamado Éden,
ali Deus colocou o homem. A palavra Éden, em hebraico, ela vem de duas letras e duas consoantes. Como eu falei para vocês nas aulas passadas, o hebraico ele não tem vogais. O hebraico só tem consoantes. E quais são as duas consoantes? A letra D e a letra N. São as duas vogais. Com a letra D e a letra N, nós vamos formar a primeira palavra, que é Éden. E antes e o E depois. Éden significa lugar de delícias. É um lugar delicioso. Na tradução para o grego, vai se tornar paraíso. Tem o mesmo significado. Lugar de delícias. Era um jardim. No Éden, o Éden era o lugar de delícias. No Éden Deus plantou um jardim e Deus fazia com que 4 rios banhassem este jardim. Da mesma palavra que nasce Éden, também nasce a palavra Adão. Porque você vai ter o D e o N de novo, o D e o N. Aí ao invés de eu colocar o E e o E, eu coloco A e A. Depois no português vai virar Adão. O nome do Adão era Adam. Adam. Éden e Adam. Com a mesma palavra, com as duas consoantes, o D e o N, eu vou construir uma outra palavra, que é Edom. D e N, está lá de novo. Esse Edom significa vermelho. É isso que significa Edom. Da onde vem depois os edomitas. Quem é que recebe o nome de Edom? Esaú. Vocês que leram aí até a parte de Esaú, sabem que o nome dele é Esaú porque ele é vermelho. Ele é vermelho também por causa do guisado, porque o guisado ficava vermelho. O hebraico ele faz esses trocadilhos. Daí os antropólogos, eles nos trazem uma informação importante. Qual que é o tronco da humanidade? Qual é a cor original da humanidade? Cor do Adão. Porque da onde que vem o Adão? Ele vem de Adamá. De novo, agora você tem um D e você tem um M. O que é Adamá? Adamá é a terra. Deus pega de Adamá, da terra, aí Deus faz Adão, ou a humanidade. O Adão, Deus tira do Adamá. E o Éden, Deus planta no Adamá também. Adamá é a terra. Qual é a cor do barro? Qual é a cor da terra? Chão vermelho, puxado para o escuro, para o negro. Vêm os antropólogos, junto com os geneticistas, a turma que estuda biologia, e fazem uma pesquisa, e o tronco da humanidade é o tronco que demonstra que nós ficamos pálidos, nós embranquecemos. Originalmente, Adão ele era como Esaú. Originalmente, Adão ele era vermelho, e um vermelho bem escuro, um vermelho puxado para o negro. Essa teoria que vem dos antropólogos, dos geneticistas, dos biólogos, ela combina com histórias antigas. Agora, quando você vai para o Jardim do Éden, você tem um rio, que é um rio Tigre. O outro é o Eufrates. O outro é o Som. E o outro é o Avilá. 2 desses rios descem para as terras africanas. 2 deles estão ali no Oriente. E quando você vai ver a cor da pele dos egípcios queimados pelo sol, são cuxitas. E os cuxitas, que são descendentes de Cush, que é um dos filhos de Noé, os cuxitas eles são negros. A tradução é que eles são etíopes. Ou seja, o tronco da humanidade é originalmente negro, ou então bem vermelho, cor do índio vermelho. O índio, que estava lá na América do Norte, Estados Unidos, os índios Apaches, Cherokees. Esse é o tronco da humanidade. Interessante isso, né? Está no Gênesis. Está no Gênesis. E nesse Gênesis nós temos essa aliança que é a aliança edênica. A aliança edênica diz o quê? Toda árvore do jardim você comerá livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que ela comer, certamente morrerá. Brit, primeira aliança. Junto com a aliança edênica existe a aliança adâmica.
A diferença entre a aliança edênica e a aliança adâmica é que Deus disse para Adão: crescei-vos e multiplicai, dominai a terra, sujeitai-a. Isso aí é a aliança que Deus fez. Deus coroou Adão como sendo o chefe da natureza, o chefe do mundo, não só do Éden, mas de todas as criaturas. Duas alianças. Vem o pecado de Adão. Com o pecado de Adão, a queda de toda a humanidade, com a queda de toda a humanidade é quebrado o pacto edênico, perdemos o direito às delícias, porque Deus amaldiçoou Adamá. Não amaldiçoou? Maldita é a terra por tua causa. Amaldiçoou a terra. E o pacto edênico foi quebrado. E o pacto adâmico foi quebrado, porque desses ouvido a voz da tua mulher. Quebrou os dois pactos. Agora nós vamos ter que ir para uma outra aliança. Estamos no capítulo 1º, 2º, 3º de Gênesis. Você vai para os primeiros homicídios, a terra fica toda violenta, os filhos de Deus pecam com as filhas dos homens, nasce uma raça miscigenada. Essa raça miscigenada aí, com anomalias genéticas, se torna gigante. Estão desenterrando ossadas aí de pessoas de 6 metros de altura. É um negócio assim assustador. E eles estão encontrando essas ossadas voltadas lá para o lado da África mesmo. Prova de que não é lenda. Em Números 13:33 fala da geração de Enac, né? Dos Enac. É a mesma? É a mesma. Vai lá para Números, né? Então, aí a gente tem uma grande dificuldade, porque eles são chamados de Nefilins, os caídos. São chamados de Emins, que é o mesmo sentido. E são chamados de Anaquins. São os gigantes. O negócio é que esses Anaquins do tempo de Moisés, eles têm aí 3 metros e pouquinho. Né? São gigantes, comparado com o povo do Oriente. O que é filho de Deus? Filho de deuses. Filho dos deuses? É. Os filhos de Deus é o seguinte: existem duas interpretações. Eu vou passar as duas para os irmãos, e vou passar inclusive o que se defende nas Assembleias de Deus e foi exposto até pelo nosso pastor. A primeira é uma tradição lendária que está sendo muito divulgada na internet, muito pesquisada, defendida inclusive por alguns pensadores da teologia cristã. A primeira é de que esses filhos de Deus, eles são anjos que estavam nas habitações celestiais. Esses anjos cobiçaram as filhas dos homens, caíram da sua potestade, do seu principado e se relacionaram com essas mulheres. Com esse relacionamento com as mulheres nasceram então os semideuses, os heróis da mitologia grega e de todas as culturas. Dentro do cristianismo, essa linha hoje ela é defendida pelas testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová também pensam assim e ensinam assim. Está sendo muito difundido pela internet. Acontece que os judeus acreditaram assim durante todo o período que a Bíblia estava sendo escrita. Todo mundo que lê o livro de Gênesis tem essa impressão. Quando chega lá nos dias de Jesus, ainda estão acreditando assim. Na época dos apóstolos, ainda estão acreditando assim. Quando chega no século II, os pais da igreja eles estão purificando a fé cristã dos mitos judaicos. Os pais da igreja, a gente vai estudar quando a gente estiver estudando a história da igreja, os pais da igreja são aqueles filósofos que se converteram, sábios, cientistas, linguistas, que se converteram, liam a Bíblia no hebraico e no grego, e eles tiveram que fazer uma purificação das lendas judaicas com aquilo que é doutrina sadia. Havia muita lenda por causa dos gnósticos também. O que fizeram os pais da igreja? Eles fizeram uma reinterpretação. E nessa reinterpretação, Justino, o Mártir, junto com outros pais da igreja, disseram não. Esses filhos de Deus aqui, eles são a semente piedosa dos filhos de Sete. Só isso. Os filhos de Sete, eles se misturaram com as filhas de Caim e corromperam toda a humanidade. A partir daí, a igreja começou a acreditar desta forma. Inclusive, numa mensagem que o pastor ele trouxe, baseado nesse texto, ele trouxe essa explicação para nós também. E é assim que se ensina com bastante naturalidade, sem pender muito para a questão lendária. Se você começa a valorizar muito
esses pontos misteriosos, lendários, sabe, mitológicos da Bíblia, você daqui a pouco vai estar com a Bíblia toda mística. E a tua fé vai ser uma fé que ela vai impactar outras pessoas, e as pessoas não passaram pelo seminário que você está passando. Daqui a pouco elas vão estar aí pensando totalmente contrário àquilo que a igreja ensina. E nós temos que lembrar o seguinte: um teólogo da Assembleia de Deus, ele representa a sua denominação. Quando você prega no púlpito da Assembleia de Deus, você está representando a confissão de fé da sua igreja. Agora, se você tem as suas discordâncias, você pode bater papo com seus amigos aí, no seu WhatsApp, qualquer coisa, lembrando que você não pode transformar o seu ponto de vista em doutrina da denominação e fazer confusão na escola dominical. Isso é antipiedoso. O apóstolo Paulo, ele nos adverte falando que aqueles que se dão a lendas, genealogias de anjos, eles promovem contenda e confusão na igreja. E não é o objetivo de um curso de teologia, que é sediado inclusive pela nossa denominação. Bom, irmão Cláudio? Bom, existe a terra também de Nod, né? Habitou na terra de Nod, que é onde você está. Isso. Que está tudo ali perto. Tudo ali Bem, perto. Então, o nosso ponto de vista aceito é esse que o senhor falou, certo? Dos filhos que são os filhos de Adão, né? Os filhos de Sete. De Sete. São os filhos de Sete. Nós não cremos que sejam os anjos. Não cremos. Por mais que defendam, não é sadio. Não é sadio. Se você for ver os vídeos do Caio Fábio, por exemplo, ele fala abertamente. Abertamente. Ele vem para esse lado. Vai para esse lado. E não só o Caio Fábio, tem um outro programa chamado Isto é Sobrenatural. E nesse programa Isto é Sobrenatural, ele também defende isso e outras ramificações. É uma tendência muito forte de que os crentes comecem a acreditar nisso. Eles baseiam-se na Bíblia? Na Bíblia. Eles têm ponto de vista para provar na Bíblia, é isso? Sim, por causa que a palavra é Bnei Elohim, né? Bnei Elohim, os filhos de Deus, na Septuaginta é traduzido como anjos. Como é traduzido como anjos, aí eles vão lá nos originais, aí começa a trazer bastante confusão. Uma coisa que é superado já pela própria igreja. Foi por isso que veio o dilúvio, aí o dilúvio veio e isso aí acabou tudo. Aí com o dilúvio, bom que a gente já dá uma caminhada, veio o dilúvio foi universal. Quando a gente diz, irmãos, que o dilúvio foi universal, isso é um ponto de vista ortodoxo. Ortodoxo porque a Bíblia, ou você lê ela de uma maneira crítica, eu vou falar isso aqui para os irmãos daqui a pouco, ou você lê ela de uma maneira ortodoxa. E a ortodoxia diz o seguinte: é do jeito que está ali, é do jeito que eu leio. E do jeito que eu leio, é do jeito que eu creio. Como a Bíblia diz que o dilúvio foi universal, todos os montes que haviam debaixo dos céus foram recobertos pela água, e que expirou toda a alma, inclusive todos os animais, ele foi universal. Você vai para a crítica textual, você vai para a ciência, você vai para outros povos, aí eles vão dizer que o dilúvio foi parcial. Não foi parcial, ele foi universal de acordo com a Bíblia. E você tem que decidir isso, se você crê ou se você não crê. Porque depois do primeiro texto que você não crê, aí vai vir uma avalanche de textos que você não crê. Um monte. Depois que você se torna um crítico textual, aí você se torna um crítico bíblico. Não é errado, não estou dizendo que é errado, mas o seu nível de maturidade tem que estar bem apurado. Porque se não estiver bem apurado, aí você vai querer espalhar isso aí na igreja. E sabe o que a igreja quer? Glória a Deus, aleluia, socorre meu filho e meu Senhor, pelo amor de Deus. A igreja não quer saber de você falando que tem ponto errado na Bíblia. Não precisa disso. A igreja quer saber que você vai lá, tem o poder de Deus, faz uma oração e Deus te ouve. É isso. Por isso tem que saber como que você vai tratar as escrituras sagradas. Não é estudo, né? Quer dizer, para só resumir, Todos nós. o que importa para o ser humano é ele ser salvo. É a salvação, Isso. não quem está jogando essas coisas fora. Como Paulo fez, que ele usou como esterco para adubo, né? Mas, quer dizer, que isso aí não é... A salvação não convém, né? Exato. Não tem necessidade, é bom para conhecimento só. Bom para conhecimento. Aí quando a gente chega ali depois do dilúvio, Noé desce da arca com os 3 filhos. Os 3 filhos eles se proliferam, nasce muita gente mesmo, e todos eles têm a mesma língua, a Bíblia diz, e por causa da mesma língua eles estão concentrados na Babilônia. Na Babilônia se levanta um homem chamado Nimrod.
Esse Nimrod, ele é identificado como sendo o Hammurabi, o primeiro rei da Babilônia. Não é exato, vamos ficar mais na Bíblia mesmo. A Bíblia diz que esse Nimrod, ele se torna o primeiro imperador mundial, porque ele edifica as cidades, e ele edifica uma torre, chamada Torre de Babel, significa porta dos céus, e ali Deus fica contrariado com isso, confunde a linguagem e espalha a turma toda. Essa foi a primeira parte do Gênesis. Porque o Gênesis é dividido em 3 partes. A primeira que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Aí depois nós vamos entrar, e aqui quando eu falei com vocês, falei agora da terceira aliança, que é a aliança noética. Aliança edênica, aliança adâmica e aliança noética. Qual foi a aliança noética? Noé, agora eu estou estabelecendo o governo humano. Por isso, qualquer pessoa que for morta, eu quero conta desse sangue. Da mão do homem eu vou requerer. Eu coloco você agora como cabeça da humanidade, pode inclusive dominar os animais e se alimentar dos animais também. E para firmar a aliança noética, o que faz Deus? O arco-íris. Esse arco-íris já existe. Deus faz ele aparecer nos dias de grandes chuvas. Deus coloca o arco dele nas nuvens. Sempre onde houver chuva, Deus coloca o arco dele. Você vai para as ciências naturais, e as ciências naturais diz que o arco-íris ele é por causa de um prisma. Prisma porque os raios do sol passam pelas gotas de água, iluminam as partículas de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio que há ali, outros gases nobres, por causa disso aparece o arco-íris. Como eu sou um biblicista de pedra, eu não creio assim. Já confesso logo, eu creio que Deus pessoalmente coloca o arco nas nuvens. Eu creio assim, não creio com a ciência. Faz uns tempos já que eu rompi com muita coisa que a ciência fala, faz um tempo. Acredito de pedra que é Deus que coloca, depois de cada chuva, Ele coloca em forma de arco. De arco, não é de quadrado, nem de triângulo e nem de reta. É em forma de arco, do jeito que está lá em volta do trono